Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos para a nossa terceira aula de gramática. Nas duas aulas anteriores nós falamos somente dos verbos. Essa terceira aula então vai ser sobre advérbios. Lembrando, gente, que os advérbios eles têm esse nome justamente porque eles se relacionam diretamente com os verbos. Então, a definição de advérbio são modificadores do verbo por excelência. Podem modificar adjetivos e os próprios advérbios e também toda uma oração. Como é isso então? Estava muito. Aqui, gente, o muito, que é o nosso advérbio, está modificando o verbo estava. Estava bem cansado. Aqui, gente, o bem, que também é um advérbio, ele está modificando o adjetivo cansado. Agora, falou muito bem. Aqui, gente, muito e bem são dois advérbios e um está modificando o sentido do outro. No caso, muito está modificando o sentido de bem. E, felizmente, ela falou muito bem. Aqui, felizmente, também é um advérbio que está modificando toda essa oração. Lembrando, gente, grande parte dos advérbios que nós temos no português são terminados em mente. Lembrando, maioria, não quer dizer que todos possuem, então, essa terminação. Então, nós temos a classificação dos advérbios. Eles são classificados a partir da circunstância que eles exprimem. Por exemplo, advérbio de afirmação são, por exemplo, sim, certamente, realmente, de certo. De negação, não, absolutamente, jamais. De modo, assim, calmamente, pausadamente, lentamente. De tempo, já, sempre, hoje, amanhã, anteontem, agora, então, ainda. Lugar, aqui, ali, acolá, abaixo, perto, aquém, longe. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá. Intensidade, muito, bastante, meio, pouco, demais, menos, quanto. Então, gente, o que vocês precisam lembrar? Tenho que analisar a circunstância que esse advérbio traz, então. Pode trazer circunstância para um verbo, para um adjetivo, para outro advérbio ou então para toda a oração. Mas sempre a parte semântica dele, que é a mais importante. Também, gente, nós temos o grau dos advérbios. Lembrando que eles são os advérbios invariáveis. Mas os advérbios de modo, derivados dos adjetivos, têm a categoria de grau. Ou seja, por excelência, então os advérbios eles não sofrem flexão de número, também de gênero, nada disso. Mas aqueles que derivam então de adjetivos, eles então têm o grau. Primeiro grau que nós temos, gente, é chamado de grau comparativo, quando se compara dois seres por uma circunstância. Por exemplo, eu tenho o grau comparativo de igualdade. Seria como? João fala tão calmamente quanto José, ou João fala tão calmamente como José. Ou seja, os dois seres iguais. De superioridade, João fala mais calmamente que José. Ou João fala mais calmamente que José. Ambas estão corretas. Ou seja, eu estou colocando o João acima do José. De inferioridade. João fala menos calmamente do que José. Aqui, gente, menos calmamente, eu estou colocando João em uma situação inferior a José, comparando eles. Então, grau comparativo eu tenho de igualdade, superioridade e também de inferioridade. Aí nós temos o grau superlativo, quando se destaca um ser dentre outros por uma circunstância de ação verbal. Primeiramente, eu tenho o superlativo intensivo, quando um ser inserido numa relação destaca-se pela circunstância de sua ação verbal. Então, nós temos de superioridade e inferioridade. Superioridade. João fala o mais lentamente possível. Superioridade. João fala o menos lentamente possível. Ou seja, gente, eu tenho um ser e eu não estou comparando ele com outro. Eu pego ele por si só.
Então, eu tenho o grau superlativo. E intensivo é quando eu trago uma característica somente. Aí eu tenho superlativo absoluto, quando um ser tem a circunstância de ação verbal destacada em si só. Já o superlativo absoluto, eu divido ele em analítico e sintético. Analítico, João fala muito lentamente, ou seja, muito e lentamente. Eu tenho duas palavras, então, que estão trazendo esse grau. Sintético é quando eu falo que o João fala lentissimamente. Ou seja, eu tenho uma única palavra, então, lentissimamente, que dá, então, essa circunstância. Também nós temos a locução adverbial. Equivale ao advérbio na função, mas estrutura-se de maneira distinta. Como assim? Se eu pego, ele chegou ontem, eu tenho o advérbio de tempo, ontem. Beleza, uma única palavra. Ela chegou na semana passada. Aqui, gente, eu tenho uma locução adverbial de tempo, porque eu tenho mais de uma palavra, então, que indica uma circunstância. Bom, gente, espero ter ajudado vocês, então, com essa parte de advérbios. Lembrando, gente, o advérbio, então, ele modifica, traz uma circunstância. Até a nossa próxima aula.